Olá, meus irmãos e irmãs. Estamos aqui juntos novamente para que hoje possamos fazer esse nosso breve estudo de apenas 30 minutos sobre um tema escolhido por nós, um tema atual, um tema da doutrina espírita, um tema que tem como enfoque também o Evangelho de Jesus Cristo, que é a causa das aflições. Estaremos fazendo este bate-papo aqui, usando como base o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, que fala exatamente sobre as bem-aventuranças, quando diz: bem-aventurados os aflitos, capítulo 5. Se você depois tiver curiosidade, você pode ler o capítulo inteiro. Diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Isso está em São Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. E temos também em São Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. E é muito interessante tratar deste assunto neste momento que estamos vivenciando na pandemia. Sem dúvida nenhuma, estamos vivenciando, no século XXI, um dos períodos mais tristes, podemos assim dizer, da história da humanidade. Todos os dias temos notícia de conhecidos, irmãos e irmãs que estão desencarnando acometidos pela pandemia. Mas vale destacar que precisamos entender que tudo que acontece nas nossas vidas, e a doutrina espírita tem como base um Deus de amor, um Deus que nos ama incondicionalmente, princípio e fim de todas as coisas, que tem qualidades indiscutíveis como onipresença, onisciência, justiça, bondade, amor. É fundamental que compreendamos nessas horas que mesmo que a nossa concepção humana ainda não entenda ou não consiga entender isso tudo que estamos passando, mas não podemos esquecer que toda consequência tem uma causa. E é preciso então relembrar que esta causa, ela é oriunda deste Deus de amor. Não neste Deus que tínhamos na cultura judaico, onde o Deus era um Deus de punição, era um Deus que, quando havia uma transgressão, assim como tem nos registros de Sodoma e Gomorra, assim como nós temos de registro até nos fatos narrados no Antigo Testamento de Adão e Eva, toda vez que surgia o pecado, dentro dessa concepção, haveria sim um dever deste Deus humanizado, caracterizado por um Deus que infligia a seus filhos a dor e o sofrimento como punição pela transgressão de regras ou dos mandamentos. Então nós temos nesta visão que o pecado deveria ser punido, sim, com as doenças. Nós vemos as pragas do Egito. A doutrina espírita
vem nos trazer, e o Novo Testamento vem nos trazer através da figura de Jesus Cristo, que a doutrina nos relata que ser o mais perfeito modelo de espírito já encarnado aqui na Terra, esse espírito que se chamou de Jesus, nasceu na manjedoura, veio trazer uma mensagem que nós não estamos ou não estávamos acostumados. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós temos a conotação que o aflito, que o que sofre é o feliz, cria em nossa mente ainda presa ao Antigo Testamento uma contradição. Esta contradição, ela gera uma certa confusão. Como pode alguém que está passando por uma dificuldade no plano material, que seja no campo biológico, que seja no campo psicossomático, no campo emocional, no campo espiritual, pode ser considerado uma pessoa feliz? E como essa pessoa será priorizada no reino de Deus? Realmente gera uma controvérsia. Mas vale destacar que toda a palavra de Jesus, ela estava endereçada diretamente não aos homens no seu corpo físico, mas estava direcionada aos espíritos, os espíritos imortais. Jesus estava falando para nós, e fala até hoje, para os nossos corações, sendo o coração representado como sede da alma. Ou seja, Jesus falava para o ser imortal, para aquele ser que não morre, porque o conceito de morte é para nós um conceito de cessação de vida. E nós sabemos, como espíritas, que nós somos espíritos imortais. E as bem-aventuranças, elas estão também relacionadas com um fator que nós precisamos entender. Que o fator da bem-aventurança, que o conceito de felicidade, ele está galgado na primeira, na justiça das aflições, e aí nós temos que estar falando sobre as leis divinas, as leis morais, principalmente nas leis de causa e efeito. E Jesus trazia também uma visão que toda a aflição, ela será, no futuro, verificada a sua causa. Porque a justiça das aflições, ela está diretamente proporcionada ao que vai acontecer no futuro. Ou seja, você hoje sofre, você hoje passa por uma provação, mas você só verá quando esta provação for entendida, quando essa provação for compreendida, tendo como base os ensinamentos de Jesus, você só terá a percepção clara deste benefício quando você já não estiver mais na sua forma biologicamente definida. Porque a justiça das aflições só é possível ser vista no futuro, no amanhã. Por quê? Por que no amanhã? É porque quando há o desencarne, ou quando morremos, como assim é conhecido, o espírito, ao não ter mais a sua forma física que aprisiona-lhe os sentidos, ele perceberá os benefícios que teve com a doença, com a moléstia, com o sofrimento. Isso é muito explicado quando você estuda, por exemplo, de forma mais aprofundada, a questão do perispírito. O perispírito sendo um corpo sutil, oriundo do fluido cósmico universal, um fluido que compõe uma matriz. E nesta matriz, você tem registrada ou registrado tudo o que acontece na sua vida. Então, quando você tem um sofrimento, qualquer que seja, fica registrado nesta matriz energética, nesse fluido semimaterial, todas as suas experiências, tudo aquilo que você vivenciou. Então, se você enfrenta um sofrimento tendo como base o amor de Deus, entendendo que o sofrimento não é punitivo, mas que você entende
esse sofrimento como uma oportunidade, por exemplo, depurativa, como uma oportunidade de aprendizado, fica a impressão no corpo perispiritual de vibrações positivas. A gente entende, muitos hoje que estudam a fundo estas questões, dizem que a doença, ela existe para que o espírito possa aprender, se reeducar e ter durante toda esta passagem uma grande oportunidade de se reencontrar com Deus. Porque nós temos que lembrar que, como espíritas, nós entendemos que algumas das aflições e dos sofrimentos atuais são oriundos de um passado. Porque a doutrina espírita, ela tem como base a reencarnação, a possibilidade de um espírito vir, muitas vezes, que sejam necessárias para o seu aprendizado, assumindo corpos com um objetivo educativo, com um objetivo regenerativo. Então, você tem que compreender que, neste momento, aquele que passa por uma provação, por um sofrimento, e que entende que o que está passando acontece por uma causa amorosa, você, sem perceber, começa a se equilibrar perante o Criador do universo. Porque nós não podemos esquecer que nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos seus filhos amados. Deus não nos fez a sua imagem e semelhança no sentido de ele ter uma forma humana. O que nós temos na prática, o que é real, é que nós temos o potencial da divindade, o potencial de Deus. Nós temos o DNA de Deus correndo em nosso espírito. O que isso significa? Que nós nascemos simples e ignorantes, passamos pelas dificuldades das existências, com o objetivo de aprendizado. Algumas lições aprendemos, outras lições não aprendemos, é natural. A nossa imperfeição é diretamente proporcional à nossa condição moral. Lembramos que habitamos num planeta de provas e expiações, um mundo considerado um mundo ainda, de certa maneira, primitivo, que aqui estão espíritos encarnados com débitos morais, espíritos que, em existências pretéritas, fugiram ou perderam a oportunidade de fazer o bem, perderam a oportunidade de se elevar moralmente. Claro que somos espíritos também que aprendemos lições, mas a necessidade de permanência num planeta como este, numa condição vibratória como essa, é diretamente proporcional à nossa condição moral. Então, o sofrimento, ele não é um ato de punição. O sofrimento é um ato de amor. Como que eu vou me educar se eu não passar pelas experiências tão necessárias para o processo educativo? Então, nós precisamos entender que é chegado o momento de termos uma maturidade e começarmos a ler nas entrelinhas dos livros espíritas, lermos nas entrelinhas do Evangelho, segundo o Espiritismo, e em outras obras da doutrina. É preciso começar a sentir os ensinamentos de Jesus. Então, é muito importante que também lembremos que tudo é passageiro, porque a nossa passagem na Terra também é passageira. Embora tenhamos muitas outras oportunidades de estarmos aqui, mas temos que lembrar que o tempo, comparado, por exemplo, com a idade da Terra, a Terra tem 4,5 bilhões de anos.
que numa encarnação você viva 100 anos, o que é 100 anos dentro de 4,5 bilhões de anos? É quase nada. Então, quando a gente percebe que tudo que acontece tem este viés de amor, a gente começa a aproveitar um pouco mais as nossas experiências. A gente começa a aproveitar mais as nossas oportunidades. E a grande oportunidade que nós temos hoje é entender, é em compreender, é em amar, é em perdoar. Porque lembre-se que se você escolhe não amar, esse é um direito fundamental seu, dado pelo livre-arbítrio. Mas que você também tem que lembrar que quando você escolhe não amar, você também adoece, porque você é imagem e semelhança do amor. Você é imagem e semelhança do amor incondicional. Você é filho do Criador. Então é natural, na condição biológica, que quando os seus pensamentos, os seus sentimentos, suas emoções, seus comportamentos estão diretamente relacionados ao amor, mesmo que ainda não seja o amor incondicional proposto por Jesus, mas esta conexão com o amor lhe promove saúde física, mental, espiritual e emocional. Este é o conceito do homem integral, o homem de muitas dimensões. Então, quando ele faz a opção de amar, quando ele faz a opção de seguir aquilo proposto por Jesus, ou que ele resolve, pelo menos, entender que Jesus não deu o mandamento uma hora à toa, quando ele diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Ele nos deu a receita. O convite de Jesus é que nós sigamos a receita. E este amor, ele é um sentimento que ele é potencializado pelas suas atitudes. Ele é potencializado pelos nossos comportamentos. O amor, ele precisa ser vivido para que ele possa ser aprendido. Nós iremos cada vez mais amar quando nós começarmos a praticar de forma diária este amor. O amor não é só uma palavra. O amor é uma expressão divina de atitude. Por isso é que nós temos revelado que nos planetas mais adiantados, nos planetas felizes, nos planetas ditosos, você tem toda uma atmosfera vibratória de espíritos que já amam de forma natural. Nós sabemos que a atmosfera vibracional de cada orbe, ela é diretamente proporcional à qualidade das ações, das atitudes, dos comportamentos e da capacidade de amar de seus moradores. Lembremos também que estamos numa transição planetária, onde o planeta de regeneração já vive. Habitamos num planeta de provas e expiação, mas a regeneração já acontece. E as provas e a dor, o sofrimento, já são oportunidades de regeneração para nós, os espíritos. Alguns autores espíritas dizem que esta fase de regeneração começou por torno do ano 2000 e vai se estender ainda por mais algum tempo. Então, todos que estamos vivenciando, encarnados nessa época, estamos tendo uma grande oportunidade de aprendermos as lições, encararmos essas lições como projetos educativos e iniciarmos um processo de modificação pessoal,
ou aquilo que a doutrina nos convida como reforma íntima ou reforma moral. O grande problema é que a reforma moral, ela se dá numa situação de complexidade. É como se você fosse fazer uma viagem de avião e quando você estivesse lá no céu, o piloto diz para você assim: precisamos fazer uma pequena manutenção no avião, ele em movimento, no céu. São condições boas? Não são, porque se houvesse a manutenção do avião em solo, tudo bem. Mas quando a manutenção, quando esta reforma, quando este novo modo de olhar se dá no momento de atribulação, é que nós temos a grande oportunidade de entender, compreender e, acima de tudo, vivenciar o amor. Jesus Cristo deixou muito claro que no mundo nós teríamos atribulações. Mas ele também deixou claro para que nós não nos preocupássemos demasiadamente, porque ele venceu o mundo e nós também vamos vencer o mundo. Não no sentido de competição, mas no sentido de compreensão. Então, você que está aí hoje com uma dificuldade que seja no campo emocional, espiritual ou mesmo físico, precisamos aproveitar esse instante para renovarmos as nossas esperanças no projeto divino perfeito, que criou leis perfeitas, as leis morais, as leis divinas, que dentro da circunscrição foi planejada para que espíritos imperfeitos como nós pudéssemos evoluir. Porque a evolução também é uma condição inexorável do nosso processo educativo. A felicidade é também um parâmetro real do nosso processo evolutivo. Todos, independente da forma que estamos hoje, estamos caminhando, estamos viajando em direção à felicidade. Porque se de Deus fomos criados à sua imagem e semelhança, para Deus estamos retornando. Porque esta é verdadeiramente a final da viagem, né? Um encontro no nosso estágio de perfeição, no nosso estágio de evolução, para que um dia possamos estar próximos a Deus. Porque a perfectibilidade, ou seja, o nosso potencial de perfeição também é algo definitivo. Ninguém não poderá, não quero ser perfeito, não quero ser bom. Não é possível. Nós somos criados pelo amor e não há como fugir desse amor. Embora sejamos ainda alunos rebeldes deste processo todo de entendimento. Vamos deixar aqui, então, uma musiquinha para vocês, para que a gente possa alegrar a nossa tarde, tá bom? Aqui é o Luiz César. Pra quem fugiu até que eu ando bem, só não esqueço às vezes onde guardei o olhar e amarro as memórias em um abraço dado no cobertor. Nada de errado aqui, só o frio e eu. Se for assim, eu fico aqui, serei então os passos do
Júlio César. Vamos encerrando por aqui, desejando a vocês uma ótima semana, que possamos renovar as nossas esperanças, a certeza que não estamos sós e que a felicidade é algo real. Vamos pedir neste momento para os nossos irmãos necessitados, aqueles que estão passando pelas provações, aos doentes, que possam receber neste momento as nossas vibrações amorosas, de paz, de esperança, o entendimento do refazimento, porque, como disse um amigo, tudo passa, e este momento também passará. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações, em nossas consciências, hoje, agora e sempre. Fiquem todos com Deus. Obrigado. Uma excelente semana a todos. Tchau.